peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Vamos aproveitar, então, começar falando que agora a gente pode dizer, né, que, assim, a gente já podia dizer antes, mas agora, mais do que nunca, podemos dizer que a gente é fã de artista global de verdade, né, porque acho que na semana passada a gente já tinha falado que eles ficaram em primeiro lugar, né, na lista da como é que chama, gente? Da IFPI, né, que é a organização fonográfica e tudo mais, eles ficaram como os artistas mais vendidos de 2020. E aí, depois que eles entraram na primeira lista, o resto veio, assim, né, de lavada. Foi o quarto álbum mais vendido, teve 3 álbuns na lista de álbuns mais vendidos no que eles chamam de Pure Sales, né, que eu particularmente não sei qual é a diferença, talvez o Randy saiba e possa explicar. Né? Não sei. Também não sabe, então vamos deixar aí, se alguém souber, conta pra gente lá no Twitter, no Instagram, até no TikTok tá valendo, explica pra gente que a gente não sabe qual a diferença. Vitinho, você sabe qual a diferença? Não sei, gente, eu não conhecia nem esse negócio aí, IFPI. Nunca tinha ouvido falar até esse ano. Coisas que a gente descobre sendo fã do BTS, né? Uma delas é o Grammy, não, brincadeira. São coisas que eu não acompanhava antes do BTS. Eu sabia Exatamente. Que a gente não fazia ideia, né? Que era importante. E, bom, e além dos álbuns mais vendidos, também teve o single mais, 10º single mais vendido do ano, foi Dynamite, né? Então, assim, eles levaram, assim, de lavada, bateram o recorde do Michael Jackson, né, de quase, acho que 30 anos, 36 anos, não sei, pela quantidade de álbuns que apareceram, né, na lista de Pure Sales. Então, assim, né, artista que vende para o mundo inteiro, né, e vende muito, como podemos ver, né, ficando aí em primeiro, nos primeiros lugares das listas, dessa lista, que é uma lista bastante importante, porque é uma organização, né, que cuida dessa parte fonográfica e tudo mais, então eles fazem um levantamento realmente global. E, cara, muito bom, né, o reconhecimento. Muito top. Bom, teve também, essa semana passada, teve a live da madrugada do JK, que resolveu agora fazer live comendo salada toda semana, pelo visto. Não vou ficar... Não, acho que esse fim de semana ele não vai fazer, porque, né, a gente estamos aí num countdown muito grande. E numa ansiedade muito grande. Mas eu acho que isso também, as lives dele estão relacionadas também com essa empolgação, com essa ansiedade aí que tá rolando. E também teve o aniversário do nosso querido chefe, o Guinho. Nosso Guinho. O chefinho do podcast. Ele até fez live. Tava super fofinho na live. O Jungkook apareceu também pra cantar parabéns pra ele. Ele tava falando que tá deixando o cabelo dele crescer. O que mais? Ele forneceu, pelo menos pra mim, assim, ele forneceu um excelente ASMR pra dormir. Porque eu fui dormir, assim, igual um anjinho, ouvindo a vozinha dele, sabe? Sério, eu comecei a ver a live, aí eu botei o telefone, assim, na cama, deitei e fiquei olhando, assim. Ele falando lá, com aquela voz dele, né? Calma, gostosa. Dormi igual um anjinho. Eu perdi essa live, como eu perdi todas as lives desde o começo da pandemia, eu tô perdendo live. Então, nem a live do Guinho eu consegui pegar, porque ele até apareceu cedo, né? Apareceu lá no começo aí da madrugada, mas eu vou dormir 10h30. A senhora... Nona. Vocês lembram que na semana passada a gente teve aqui o nosso queridíssimo George Clooney dizendo que era o Brad Pitt e recitando Dynamite, né? Pois não satisfeita, né? A revista lá que lançou esse vídeo lançou um outro vídeo que agora não só a gente tinha o George Clooney, como a gente tinha uma porrada de outros artistas, incluindo Tom Holland, o Jacob Elord, o queridinho, né, da Barraca do Beijo, o James Corden e até o Jared Leto recitando Dynamite. Assim, o vídeo é hilário,
você chora de rir, porque assim, cada um interpreta de um jeito. É engraçado porque o Tom Holland, ele é britânico, né? Então ele fala com sotaque britânico. É muito engraçado que ele fala, "'Cause I'm in the stores tonight." Ai, gente, é muito bom. E enfim, né? Mais um momento aí de reconhecimento da popularidade deles. E você vê que muitos deles, inclusive, conhecem a música, né? E começam a querer cantar, assim. O melhor é o James Corden fingindo que não conhece, né? Porque James Corden é o maior fanboy dos meninos, né? Mas ele finge que ele não conhece, gente, que letra é essa? Que música é essa? O que eu estou fazendo aqui? E é um vídeo muito divertido, é muito gostoso e muito tão gostoso quanto assistir o George Clooney recitando a música. E tem trechinhos do George Clooney falando também. Então é maravilhoso o vídeo. É isso aí, mas vamos falar sobre a grande notícia da semana, que vai ser notícia velha na segunda-feira. Mas é isso aí, vem aí o Grammy, né? O Grammy que acontece domingo, né? Domingo, para quem está nos escutando aí segunda-feira, vai escutar. Já vai ter passado algumas horinhas, né? Várias horas depois. Umas horas depois, talvez as pessoas não vão dormir no surto, né? Alguma coisa assim, mas a gente tá assim com boas vibrações, esperando assim, né? Porque assim eles estão fazendo um mistério total. Nem o Namjoon, que é o rei dos spoilers, virou e falou: não vou falar nada. Ele deu spoiler. Ele e o Yoongi deram spoiler que ia ter a apresentação da Beyoncé, mas eles não contaram da apresentação deles. Então, assim, né? Daí vocês já tiram o que tá rolando, né? O que a gente está esperando. Infelizmente, hoje saiu a confirmação de que o anúncio do prêmio que eles estão concorrendo, né? Que é o de Best do melhor duo ou grupo, melhor performance de grupo ou duo, não vai ser apresentado na parte oficial do prêmio, né? Porque sempre tem um início de prêmio, porque como são inúmeros, né? Para vários gêneros, várias categorias, tem uma parte da premiação que ela é feita antes da parte televisionada. E, infelizmente, esse ano, o prêmio com o qual eles estão concorrendo ficou na parte não televisionada, né? Então, a gente vai ficar sabendo aí só pelo anúncio no Twitter mesmo, oficial, né, do Grammy, se eles ganharam ou não. Mas a gente deixa aqui registrada a nossa expectativa e principalmente a nossa expectativa com a performance, né? Randy, o que você está esperando dessa performance? Eu não estou esperando nada. Eu estou, na verdade, como essa semana, minha semana foi muito, muito corrida, eu desliguei e não vou fazer previsão nenhuma. Não tive tempo para ficar pensando em performance, então eu só vou receber braços abertos o que vier, aquelas. É uma boa. E você, Vitinho, o que você espera? Você tem alguma espera, assim, alguma expectativa com relação a essa performance? Ai, gente, então, vocês viram que tá tendo uma apresentação agora, nesse Sim, momento que é o tá Music gravando? Cares, né? Tá rolando agora. É um pré-Grammy, né? E aí eu vi agora, enquanto Inclusive, a gente tava tô conversando... com o negócio aqui aberto, a Shakira tá ruiva. Chocada, eu acabei de passar na TL, tinha eles com o Jungkook tocando bateria, gente, no palco. Gente, como assim, um Brasil? videozinho, ele tocando bateria e cantando, só que eu não coloquei a música para ver qual que era, né? Mas ele tá, eu vi esse vídeo passar, então eu imagino. Gente, é mesmo, ele tá tocando bateria! O que aconteceu aqui, Brasil? Do nada! Bem ao vivo, em cores, acabou de acontecer isso. Gente, e eles estão todos sentadinhos, quietos, e o Jungkook metendo a bateria lá no fundo. Gente, eu nem sabia que ele tocava bateria. Chocada em Cristo. Gente, esse Music Cares, ele foi uma iniciativa do Grammy com todos os artistas que iam participar, que iam performar, né? Que vão performar no Grammy no domingo. É um evento beneficente para ajudar outros artistas que, nesse período de pandemia,
estão passando por necessidade, né? Porque não estão conseguindo fazer show, ou então as equipes, né? Tem que pagar a equipe, essas coisas assim. Então, esse evento, ele foi feito, ele era pago, acho que era o ingresso, né? Digamos assim, era $25. Pra gente é impossível, né? Nossa, pra gente tá impossível. Na atual situação financeira do Brasil. Trabalhar um ano para ver um show. Exatamente. Vai deixar um salário. Muito bom, cara. Coisas que acontecem neste fandom, né? E que caem de paraquedas no nosso colo, né? Mas estamos aí. Isso é mundinho BTS, né, pessoal? Então, vamos aproveitar essa deixa para começar oficialmente agora o programa, né? O nosso podinho, querido podinho. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos Armycasts. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Esperamos mesmo que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam vivos na segunda-feira e fortes emoções. Mas chegou mais um final de temporada e como sempre, né, o final de temporada a gente tem um dos nossos momentos favoritos. Exatamente. Hoje é aquele dia que a gente tem a chance, né, de falar da fanfic que a gente leu com quem é perito no assunto, com quem entende de verdade, né, do que está falando. Então a gente abre as nossas portas, né, abre as portas do nosso podcast para entrevistar o criador do Jungkook Tritão e do Capitão RM. Então, com vocês, o autor de Ocean's Desire, Vitinho! Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo, né? Vitinho que já pode bater carimbo aqui no podcast, né? É o morador da rua mais barulhenta do Brasil, então se vocês escutarem cachorro, gato, papagaio, caminhão passando aqui na rua, vocês perdoem. Ai, Vitinho, seja muito bem-vindo novamente ao podcast. Hoje você é estrela, a gente vai navegar um pouquinho mais sobre o oceano e aí o universo dessa fanfic. Ai, assim vou ficar me achando mais ainda do que eu já tô. Bom, então vamos todo mundo entrar nesse barco e vamos começar, né? Vamos começar o programinha de hoje. Vamos que eu tô animado. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armycast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag #ArmyCast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. Bom, então vamos começar, né, com a pergunta que vale $1 milhão, né? Sempre aquela pergunta que a gente faz aqui e todo mundo fica, necessário perguntar, né? Porque assim, a gente sempre fica curioso, o que acontece na cabecinha do autor que ele surge com plots tão incríveis, né? Então conta pra gente, Vitinho, como é que surgiu essa história de botar um Jungkook Tritão no meio do mar, aficionado com pirata, e vindo para a superfície para viver a maior aventura da vida dele.
Então, eu tenho, assim, na época veio o plot, não é uma daquelas histórias que você tem na cabeça, às vezes você tem na cabeça há muito tempo e tá esperando a hora de escrever, sabe? Dessa Sim. vez não foi nada disso. Eu tava, é, acho que passando pela TL, gente, alguma coisa assim. E eu vi um desses aesthetics de sereia por aí. E na mesma época, eu vi uma conta gringa comentando assim, alguém deu RT numa conta gringa, eu não sigo nenhuma, né? Então eu não sei quem foi, como que apareceu na minha timeline, mas tava falando assim, eu queria muito ler uma fic de sereias e tritões, né? E piratas e essas coisas. E aí eu sempre gostei muito de One Piece, né? Que é um mangá de pirata, que não tem nada a ver com a FIC, assim, mas era de pirata, então pelo menos eu conhecia, assim, navio, essas coisas, eu tinha uma noção. Mas é Uhum, muito mais fantasia, né? Porque é um mundo totalmente novo. O meu é um mundo de fantasia baseado no mundo real, né? Mas é uhum. totalmente novo. Então eu peguei algumas coisas e falei, eu vou pensar nesse plot e tentar trabalhar. Então, na verdade, foram essas minhas inspirações principais, né? Um tweet falando que queria ver uma fic de piratas e tritões, e um tweet falando que. Um tweet de um aesthetic de sereias, tal, que estava com bastante curtida. Eu falei, tem um mercado para isso, né? Uma Tem galera mercado. quer. Eu falei, alguém quer ver isso, então eu vou tentar escrever, né? E aí Ah, foi, acabou saindo. eu achei legal que você falou dos aesthetics, porque, tipo, o Pinterest é uma fonte infinita de plot. É uma fonte infinita para você criar histórias, porque você vai jogar qualquer imagem lá e vai deixar rodar aí as imagens que tem, as colagens que muitos armes fazem e acabam fazendo também, assim, você vai, sei lá, para mim é uma fonte infinita, assim, eu tenho uma ideia, assim, eu sempre vou buscar referência de imagem lá no Pinterest para montar minha historinha na minha cabeça, assim, me ajudar nesse momento, assim. Então, eu acho muito legal que você se inspirou aí nessa questão de imagem também. A gente nunca chegou a falar sobre isso, né? Falar sobre como a gente pode acabar se inspirando, né, com essas coisas. Eu acho que ajudou bastante, assim. Acho que dá para você pensar muita coisa, né? Só de igual você falou no Pinterest mesmo, só de você dar um refresh na página lá e pegar 5, 6 primeiras imagens aleatórias que aparecem, às vezes elas já combinam para você ter pelo menos alguma ideia de alguma coisa. É, Eu ter acho um super tema, legal né? também. E foi bem isso, foi um aesthetic desses de sereia mesmo, que, né, bastante concha, água, bem azulzinho com cor de rosa, assim. Aí eu Uhum, gostei, acabou ajudando bastante. Ai, que legal. Eu gosto muito do Pinterest para criar minhas capas também. uhum. É uma fonte enorme de foto dos meninos. Você tem foto de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é edição. É muito bom. E é bom para criar os famosos mood boards também, né? Que é um pouquinho que o pessoal usa também para fazer essas coisinhas de aesthetic, né? E, cara, muito bom. Sou muito fã do Pinterest. Para mim, uma das melhores. É uma rede social, né? Melhor rede social. É, É uma Que rede não é social. social. a gente acha que é um banco de imagens, né? Tipo, É, É tipo imã isso. de estoque, essas coisas, mas a gente é trata uma rede como um social. banco de imagens. Eu acho assim que o Pinterest ele tinha um concorrente bem grande que se chamava, que acho que ainda existe, o eHearted. We Que você Hearted. Sim, eu já ouvi. isso, We que Hearted. você usava, que você colocava no, ele era uma extensão do Chrome, então tipo, qualquer coisa que você desse coração, você podia colocar qualquer coisa que você visse na internet, em qualquer lugar, e dar o coraçãozinho, ele subia pro eHearted. E aí lá você também tinha uma fonte infinita, um banco de imagem infinito, de temas variados, assim, para você usar.
e se inspirar para fazer coisas também, para escrever. Porque, querendo ou não, o mood board ajuda muito a escrever, né? Ele também conta história. Sim, eu acho até legal para divulgação também, né? Quando a gente está falando da FIC. Até para. Eu acho até divertido de fazer também, porque você vai visualizando e mostrando pro pessoal como que você imaginou a FIC e tal. Que Ah, legal. eu acho que hoje a gente tem muito mais opção visual, né? Eu acho que, assim, uma coisa que diferencia, assim, até alguns anos atrás para agora, da questão das fanfics, é isso, essa fonte infinita de visual, assim, acho que hoje em dia a fanfic, ela se tornou visual, assim como todas as outras mídias, né? Então, tipo, usar fotos, fazer uma capa legal, fazer uma divulgação legal, acaba chamando atenção para as pessoas, para sua história, né? Sim, acho muito. É bem legal mesmo. É bem isso mesmo. A gente tem um impacto visual que ajuda bastante. Exatamente. E, bom, e falando em aesthetic, né? Falando nessa composição, né? A gente, enquanto vai desenvolvendo uma história, sempre tem alguém na nossa composição, no nosso plot, que carrega um pouquinho mais do nosso coração e acaba se tornando o nosso personagem favorito. Essa história de que não tem filho favorito é mentira, gente. Tem filho favorito, sim. Tá bom? Não se iluda, tá? Então, Vitinho, conta pra gente qual que é o seu personagem favorito nesse plot. Ah, é difícil escolher, né? Mas é igual você falou, a gente sofre para escolher o filho favorito, mas tem, né? Eu acho que assim, apesar de, né, todo mundo eu gostar muito de vários personagens por motivos diferentes, o que eu gosto, que eu diria que é o favorito, pelo que eu quis mostrar na história e pelo que eu quis fazer com a imagem dele, a personalidade e tal, foi o Jungkook mesmo, porque eu acho que ele tem um desenvolvimento legal, assim, durante a FIC, dá para ver que ele tinha uma ideia no começo e ele consegue. Ele tem vários momentos, né, perceber que o ponto de vista dele não é tão amplo e mudar o que ele pensa. Então, acho que de questão, ele é o meu personagem mais profundo, vamos dizer assim, desse ponto de vista. Então, acho que ele é o meu favorito da FIC. É que ele tem a questão, né, que ele é bem novinho, né? Ele tem a questão também da inocência, não chega a ser uma inocência de idade, mas uma inocência porque ele veio de um povo que é muito diferente dos seres humanos. Porque eu acho, o que eu gosto de escrever dele é que ele não entende ele não entende tanto o mundo superior, ao mesmo tempo ele também não percebe que ele não entende às vezes. Então tem muita coisa que ele acha que eu achava muito divertido de escrever, tipo, quando acontece alguma coisa relativamente óbvia, e ele tá achando que ele tá totalmente discreto, que ele tá sabendo de tudo, e ele não sabe de nada, no fundo. E o Namjoon, né, fica, quando é do ponto de vista dele, que ele fica totalmente tipo, ué, mas esse menino é muito esquisito, como pode, como pode achar que isso é normal, como pode falar desse jeito, como pode não saber localizar a Coreia no mapa, e como ele pode, como que mora essas coisas dele, ele falando na caruda, assim, eu vim do interior, eu fui criado num lugar do interior, eu não nada do mundo, eu não conheço os piratas porque eu sou do interior da Coreia. Ele fala assim, mas você fala 30 idiomas diferentes, por que você é assim? Ele, não, onde eu moro, mora muita gente de fora. E ele acha que ele tá super bem, então eu achava muito divertido escrever isso, né? E também é o motivo das grandes... É o charme dele também na fanfic, né? É o que acaba conquistando o Namjoon de certa forma, e também é o jeito é o que traz também a maioria dos conflitos da fanfic, né? Que ele tem os pontos de vista dele e ele não acha que ele está errado, né? E realmente, de certa forma, no ponto de vista dele não está errado, só é um outro ponto de vista de uma realidade
totalmente diferente, né? Então eu gostava muito de escrever ele, né? Ele é o meu personagem favorito mesmo, por causa desses desenvolvimentos, dessa inocência engraçada dele, que às vezes dava uns conflitos, assim. Ah, eu acho legal. Já que você tem o Jungkook, que é um dos protagonistas, né? O protagonista da história, como favorito, e falou sobre gostar de escrever essas cenas assim. Teve alguma parte, assim, algum trecho da fanfic que foi mais difícil, assim, que você quase travou lá, que você não sabia mais como abordar, como que foi trabalhar? Ai, gente, eu sei, acho que até falar o número do capítulo, que é o 13, que é o capítulo que o Jungkook e o Namjoon vão para a primeira vez, finalmente, né? Se eu não me engano, é o capítulo 13 ou 12. Esse foi, assim, o mais difícil da fic inteira, gente. Quanto eu sofri Finalmente para veio aí, escrever esse né? capítulo. Foi, Finalmente alguém que nos entende, segura nossa mão, Vitinho. nossa, e foi, gente, eu fiquei assim, porque eu lembro que eu fiz uma pausa no final do ano, eu já tinha me planejado para fazer essa pausa. E Uhum. aí, eu não sei se foi a pausa, né, que eu fiquei 1, 2 semanas sem escrever, e aí eu não conseguia escrever esse capítulo na hora que eu voltei, ou se eu fiquei nervoso porque era a primeira vez. Eu sei que eu mudei, assim, de ideia umas 30 vezes, e quem me acompanhava na tele, coitado, ficava vendo, porque eu falei assim, eu vou dividir esse capítulo em duas partes, porque eu queria fazer tipo, um interlúdio e depois né, a cena dos dois propriamente dita. O Smut. O smut. Aí depois eu voltava atrás e falava, não vai dar para fazer 2 capítulos, escreve um capítulo só. Para que vai fazer 2? Aí eu ficava, não, mas essa cena aqui Essa não dá criança para ser separado. Eu falava assim, não vai adiantar, vai chegar uma hora que você vai ter que escrever, você prometeu, pô, tá cantando a bola faz um tempo. Literalmente o capítulo anterior era o Jungkook falando, não, agora vai pro pau, viu? Porque eu quero que o negócio ande. Eu vou ter que escrever no próximo capítulo que o negócio Poxa, andou, né, gente? Porque senão meus poxa, leitores também vão desistir da FIC, não é possível. poxa, Jungkook, por que você foi prometer uma coisa dessa Não, naquela? prometeu na minha cara e ainda deixou eu lidar com a bomba, né? Mas eu sei que foi difícil. Eu acho que esse capítulo eu até atrasei, foi um dos poucos, assim, que eu atrasei um pouco para postar, mas saiu. Eu fiquei, assim, sofrendo, escrevia uma cena e parava, escrevia outra cena e falava que ia postar aquilo que eu já tinha pronto, e depois, não, vamos matar o fim, vamos encarar. Aí fiz igual o Namjoon fez e fui com tudo, encarei o desafio e deu certo. Caiu no pau, né? Caiu no Ai, pau, foi difícil, gente, foi difícil. ai, gente, eu vou aproveitar esse relato do Vitinho para a gente falar. Precisamos falar sobre. É necessário ter smut em fanfic? Porque assim, eu tenho muita dificuldade de Vai escrever rolar uma smut. briga, vai rolar uma briga. É Eu assim, acredito que não, gente. Na minha opinião, assim. Eu acho que é muito da a premissa da pessoa, né? fanfic, né? Vai muito do que você quer com a história. Eu queria colocar, porque eu Sim. achei eu achava legal a ideia, né, do Uhum. Jungkook ser um bichinho do mar que nunca tinha, né, tido experiências com um humano. Eu achei que ia ser uma coisa legal, mas né, tem outras coisas que eu escrevi já que eu não ligo de colocar, não. Acho que nem combina com a história. Às vezes acho que se eu colocar, você fica até forçado, sabe? Eu acho Uhum. que vai muito da história e o pessoal não precisa, né, Não, não, é porque eu dizer comentei essas coisas, que né? você falou que o pessoal, como o Jungkook tinha falado sobre no episódio, tipo, no capítulo anterior, que o público que estava lendo ia ficar muito decepcionado. E eu já vi Ah, é verdade. acontecer com alguns autores da pessoa criar uma expectativa, o leitor criar uma expectativa que vai ter uma coisa muito descritiva, um smut mesmo, aquela coisa, né? E aí o autor não está proposto, não, no caso na FIC da outra pessoa, não estava proposto essa ideia. E aí o pessoal caiu matando, falando,
Porque Ah, você eu já vi também acontecer, gente. e cadê Eu hoje em acho dia? errado. Eu acho que o pessoal não devia cobrar esse tipo de coisa, não, porque É, é a história da pessoa, ela, né, tem você que uma. decide. Sim, ela tem o direito. Igual eu quase surtei, né? Quando eu tava nessa trava aí, que não saía, eu falei, uma hora eu vou meter um Se Amaram até o amanhecer e já era. Ah, esse é um Eu clássico não pra vou mim. escrever mais nada. Eu não sei o que fazer, eu faço isso. Então, eu acho que o pessoal, assim, né, quem tá lendo a história, se não é uma história centrada nisso, né, as pessoas É, deviam ter um pouquinho de pensar, né, assim, pô, foi a opção do autor, então, né, ou da aham, autora, então vamos deixar aí aberto para, aham. né. Ah, eu acho que particularmente é isso, assim, vai de autor para autor e vai de momento. Às vezes você tá lendo a fanfic e você fala assim, ai, não tô afim de ler smut, vou pular. E aí você pula. Às vezes você Uhum. está, aí você fala assim, nossa, hoje tô aqui, tô afim de ler um smut, e aí, às vezes você vai e você lê um PWP, por exemplo. Entendeu? Eu acho que Uhum. é muito da vibe do autor escrever, mas também é muito da vibe do leitor. Agora, eu concordo plenamente que, gente, por favor, tenham decoro, né? Vamos ter decoro e vamos respeitar quando for da escolha do autor não colocar smut na história, né? A história não depende disso para acontecer, né? Existem outros, a menos que a temática da sua história seja essa, né? Não Então, tem algo que a gente possa cobrar de um autor, né? A gente adorou, Aham. né? Em Claro outros que pode. design, porque Legal, rendeu, pô. rendeu, rendeu a gente passando mal aqui no podcast. A cena ficou maravilhosa, mas assim, a gente não tem maturidade, né? E a gente se divertiu horrores, né? Mas Sim. assim, não cabia, por exemplo, a gente vir, se o Vitinho não tivesse colocado, e falar, poxa, Vitinho, por que você não colocou o smut na fanfic, não sei o que lá, pipipi, popopó, né? Porque realmente não cabe, gente. gente, Vamos ter senso, né? Não, mas além de falar disso, queria falar assim, que às vezes você realmente, que nem o Vitinho estava falando, você realmente se planejou, você queria que isso acontecesse, você imaginou, né, a cena, assim, no decorrer da história e tudo mais, mas chega na hora de escrever, o meu problema é chega na hora de escrever e aquela. Não vai, trava. Eu acho assim incrível acontece. quem tem esse dom assim descritivo do smut, assim, sabe? De transformar todo o rolê, não só descrever, digo, tecnicamente, gente, tô falando descritivo, né, de colocar palavras e colocar emoção e tudo mais ali em torno daquela cena, assim, porque realmente é uma coisa muito difícil de fazer. Não é para qualquer Também, um. Não. sim. E é isso que a gente tava falando, né? Se às vezes não sai, eu acho que o pessoal não devia cobrar muito. Ainda mais É. assim, quando há uma história igual, eu penso muito em Ocean's Desire assim, né? Se eu tivesse travado mesmo, não tivesse conseguido fazer esses multi, mesmo tendo me planejado tudo, eu acho que eu não ia aceitar muito bem as pessoas me cobrarem muito, porque assim, é uma história, né, que estava no 13º capítulo e tinha tido um smooth de um casal secundário, porque eu coloquei quase como um extra, né, que foi um interlúdio lá. Então, Uhum. assim, não é uma história focada nisso, né? Não é um PWP, um negócio assim de, né, vários capítulos que é focado nisso, o tema central é isso. É. Vai falar, E tipo, ela gente, não vocês leram tem. 13 capítulos para ver só os dois, não vão ver, né? Tem uma, por favor, né? Ai, Vamos tem gente prestar que faz isso. O atenção. pior é que tem gente que faz isso. É isso que me dá Pior, né? raiva. Então, isso que vocês estão falando é muito importante, porque assim, eu acho que vai muito pelo tom da fanfic, pelo que é, tipo, é isso mesmo, assim, o tom da fanfic é um tom de fanfic, é uma história mais sensual, é óbvio que ela vai ter cenas mais sensuais, vai ter coisas, né, voltadas para o público maior de idade, né? Estamos falando do podcast, tipo, mas eu senti que assim, a fanfic era mais voltada para aventura, claro, uma aventura
é, uma aventura épica, que cabia ter cenas assim, porque tinha um romance no meio e tudo mais, mas não era o foco principal da fanfic. O foco principal da fanfic ele era a descoberta do J.K., né, sobre o mundo, sobre os piratas, e a aventura ali, né, a questão ali da guerra e tudo mais, né, e toda a confusão que tinha em volta Sim, exatamente. acontecendo. Então, é que nem vocês falaram, tem gente que vai ler uma fanfic para chegar nesse ponto, mas nem todas as fanfics foram escritas para chegar nesse ponto que eu tô falando. Exatamente. Não é o foco, né? Não é o tom da fanfic. Não é igual, vou colocar aqui como exemplo uma fanfic que a gente já leu, que é Cherry, que ela foi escrita com essa questão, com essa temática mais sensual, falava sobre assuntos que remetiam isso, falava sobre. Sim. Aí fazia sentido, né? Sentido das aulas de biologia ali. Que a gente carinhosamente apelidou, né? Passamos vários nervosos, inclusive, mas seguimos todos aí. Exatamente. Bom, e aproveitando esse gancho, né, que a gente estava falando aqui, que, bom, você queria fazer isso, né, de colocar um smut, até por conta da curiosidade, né, poxa, o Jungkook é um tritão, né, e como é que vai funcionar e tal, nananã. Como que foi, entrando um pouco mais nessa parte de tritão, de piratas e a coisa fantasia, né, porque o gênero principal aqui dessa fanfic é fantasia, é muito legal que a gente tenha esse tipo de produção, né? Como é que foi para você construir uma fanfic de fantasia? E o que você enxerga que foram grandes desafios assim para você para trabalhar com esse gênero? Se era um gênero que você já tinha escrito antes, se você já estava acostumado, se você não estava, o que foi essencial para você na hora de escrever? Que foi muito difícil, foi muito fácil? Como é que foi essa construção completa, né, da história em fantasia? Então, eu tenho um background, né, assim, não de produção, mas de consumo de bastante coisa de fantasia, né? Livro, série, mangá, muito, principalmente, inclusive. Então eu já escrevi algumas coisas de fantasia no passado, né, original e tal. E é uma área que eu sempre quis me aventurar, mas sempre eu encontrava uma barreira assim, porque as coisas geralmente de fantasia que a gente consome são muito extensas, né? Por exemplo, se você pega um Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis são 3 livros só do Senhor dos Anéis, e mais um monte de livros separado, né? Que é do mesmo universo. Então é uma coisa muito extensa. E aí eu sempre pensava assim, eu vou criar esse baita universo gigantesco para eu poder escrever assim 1000 capítulos dessa história. E aí acho que esse foi o meu primeiro desafio, assim que eu falei, não, eu não vou conseguir escrever 1000 capítulos de nada na minha vida, da mesma coisa. Então eu tenho que começar a repensar assim, né? O que eu quero que seja o ciclo da minha história para eu conseguir fechar ele numa quantidade decente de capítulos, que eu sei que eu vou conseguir produzir, e começar a encaixar o universo, né? Porque o que aí são coisas que foram surgindo assim de gosto. Por exemplo, eu queria muito falar sobre espécie de peixe, porque eu adoro peixe, eu vejo muito programa de pesca, eu vejo muito programa de aquário na internet, né? Esses canais de aquário, que inclusive é um negócio gigantesco, não sei se vocês sabem, mas tipo, um hobby gigantesco esses negócios de peixe, né? Aquário e tal. E aí eu gostava demais disso e eu queria falar de diferentes espécies, então eu falei, eu vou criar tritões que tem, e sereias, né? Que cada um é de uma espécie de peixe. E aí eu jogo um joguinho de pesca também, e eu vi os peixinhos tudo lindo lá no jogo, falava, eu vou colocar esse, vou colocar aquele, vou colocar esse, vou colocar aquele. E aí, né, Atlântida, por exemplo, é um negócio que vem na mente automaticamente, né, quando a gente pensa em peixe, sereia, tritão. E aí
o universo em si, né? Que eu falei, eu quero o quê? Eu quero um negócio que seja assim, focado nos piratas, então eu não vou colocar a Marinha, por exemplo, Uhum. né? Eu vou Uhum. colocar que os piratas são muito mais fortes que a Marinha, porque aí eu não preciso ficar trabalhando a Marinha, não preciso ficar colocando eles na história. Sim. Eu vou inventar um mundo ou eu vou usar o mundo real? Eu falei, mas tem tanta coisa legal no mundo real, né? Aí eu fui olhar Uhum. como era pesquisar no mapa, né? Acho que essa parte é a mais gostosa de se fazer para mim, é essa de pesquisar as coisas para criar o universo, né? Ver o mapa, por exemplo, pesquisar quais eram os maiores portos do mundo, porque aí eu podia colocar os deuses piratas, né? Cada um em um dos portos. E são coisas legais, porque realmente, tipo, os 10 maiores portos do mundo são todos na Ásia. Uhum. E são todos naquela região que passa a história. Então é muito fácil. Eu falei, dá para colocar um em Busan, que é muito grande, um em Yokohama, Xangai é o maior, eu dou pro Nanjing, que eu quero que ele seja o grandão, e sobrava Hong Kong, né, que também é muito grande, e eu já separei tudo. Tentei encaixar os personagens, né, com os meninos, e foi assim, eu acho que depois da parte mais difícil mesmo, né, seria o desafio, assim, é você planejar um plot que essa fantasia fique relevante, né? Porque Uhum. às vezes você coloca assim, é um pirata e um tritão. E aí você só escreve a história inteira. O Janko, por exemplo, vai para a superfície e aí ele age como um humano o tempo inteiro e o Namjoon age como uma pessoa normal. Eles não agem como piratas, eles não são, só ficam passeando de barco, sabe? Como se fosse um cruzeiro. E aí eu acho que isso aí foi assim, né? Para eu não cair nisso, eu tive que me esforçar bastante para acrescentar assim, tipo, tem que ter um motivo para o enredo dele ser um tritão, né? Não adianta Tem só que eu ter a colocar ele é um reviravolta. tritão. Uhum. Então, tipo, eu tive que montar essas coisas, tipo, o período seco, porque vai ter o período seco? Para que serve o período seco, né? Você vai ter Uhum. se o Junko passou a vida inteira embaixo do mar, ele tem que ficar, né, surpreso com coisas da superfície. Se ele vai Uhum. comparar, né, são coisas que você tem que colocar para ser relevante na história. Eu acho que essa é a parte mais difícil quando você entra numa fantasia, para você não usar o artifício só por estética, né? É você atrelar Sim. isso no enredo da história e conseguir trabalhar ele na história inteira, né? Acho que essa foi a parte mais difícil para mim. Mas foi Uhum. gostoso, assim, planejar, né? E foi Ah, difícil, mas não foi tão trabalhoso. Foi muito bom de fazer, foi gostoso de fazer. eu acho assim, a fantasia, ela é isso, né? Ela tem a liberdade ali e tem essa questão, né, de você poder criar em cima de algo que existe ou criar alguma coisa, não vou dizer totalmente nova, né, mas criar uma coisa ali, né? Eu até tava vendo, eu tô meio obcecada porque eu assisti Midsommar esses dias aí, e ele é um terror folclórico. Só que o folclórico dentro da história, ele não existe. O cara criou todo o folclore do filme, né? Então é muito doido você pensar. Ele usou referências de coisas históricas, né, de cultura e um monte de coisa, mas tudo que acontece ali, nada é real. É tudo um folclore que ele inventou, né, uma fantasia. Então eu acho assim que você tem essa liberdade, mas você também tem essa questão que você precisa aprofundar, né? A fantasia sem um aprofundamento ali do seu universo, um olhar um pouco mais expandido, ele acaba você acaba caindo numa coisa 2D, né? Uma coisa muito assim, tipo, parece que você só colocou um cenário de cartolina atrás, falou assim, eles estão no mar. É Né? bem isso, né? Vira uma estética, na verdade. Você fala, eu Vira uma quero estética. uma história de tritão e pirata só para poder usar o barco, o mar, essas Só para coisas. alguém falar oi. Bem isso. Então, assim, é,
Uma coisa que eu fiquei curiosa é porque, como você mesmo falou, geralmente histórias épicas, né? Histórias de fantasia, elas são muito longas, tem é, tem 3, 4 livros, né? Uma sequência gigantesca. A gente tem aí, por exemplo, Game of Thrones, que até hoje o autor não terminou de publicar toda a série, né? Outlander também é um exemplo disso, são livros gigantes, cheios de detalhes. E então, assim, acaba que a gente fica curioso para saber, dentro desse seu processo de produção, como é que você se organiza, né? Como é que você se organizou para desenvolver esse plot e como você se organizou, geralmente se organiza para desenvolver os seus plots. E como que você conseguiu fazer a história ficar concisa, né? Bom, no final das contas, acabam sendo 18 capítulos, né? Sendo que geralmente a gente vê histórias de fantasia enormes, mas em 18 capítulos você conseguiu passar todo o arco, né? De fantasia, de romance, e entregar a história completa, né? O que foi determinante no seu desenvolvimento e o que, em geral, é determinante no seu desenvolvimento para conseguir entregar a história completa e fazer ela tão bem feita em poucos capítulos, né? Até se a gente for considerar que tem fanfic aí que bate os 40, 50 capítulos. Então, para mim, assim, pensar o universo, tudo foi uma parte, foi a primeira parte, né, que eu comentei com vocês, criar os personagens para cada um dos meninos, né, encaixar eles. E aí depois, tipo, eu fiz uns pontos assim que eu queria, por exemplo, eu queria que o casal fosse Nankook, então eu já criei aquela ideia, né? O Jungkook tem que conhecer o Namjoon, e eles vão ter que, né, desenvolver a relação. Aí, a partir disso, na verdade, o meu processo é muito assim. Quando eu tenho a ideia primeiro, eu falo, não, vou começar. Eu penso no começo da história, né? Acho que o primeiro capítulo eu vou fazer Atlântida, eles pequenininhos. Dá um motivo para o Jungkook querer ir para a superfície, né? O motivo seria ele aprender desde pequenininho que ele tem gostado dos navegadores da humanidade, respeitar, não sei o quê. E aí eu vou lá e escrevo. A primeira vez eu escrevo, primeiro esse começo, né, que estou na minha cabeça, e não planejo ainda nada. Só escrevo lá e vejo o que sai. Se saiu, foi decente, eu falei, não, saiu fácil, né? A história tá na minha cabeça. Esse é o primeiro passo do meu processo, né? Não, a história tá na minha cabeça, agora vamos pensar ela direito. Aí eu pego e aí o meu processo criativo é assim, eu crio o universo na cabeça, organizo ele num caderno que eu tenho, né, de meio que de rascunho assim, e aí eu vou separando, eu começo a escrever, por exemplo, o prólogo vai ser, né, e aí eu faço um resumo do que eu quero que aconteça no prólogo em 5, 6 linhas, por exemplo. Aí eu escrevo lá, Jungkook, e bem resumido assim, por exemplo, Jungkook tem 4 anos em Atlantis. A rainha Poseidon, e aí, né, tá fazendo um discurso. Ela fala sobre os grandes navegadores e a história de Atlântida. Termina com o Jungkook gravando aquilo na mente. E acabou. Aí depois disso, o dia que eu for pegar para escrever, que eu chegar nessa parte, eu vou ir completando aquilo com o que eu tenho da imagem da história na cabeça, né? Mas aí eu tenho um guia, aí eu passo a limpo depois, quando eu já tinha escrito todos os planejamentos, eu passei a limpo de todos os capítulos, né? Aí passei a limpo, coloquei eles, né? Acrescentei algumas coisas, mas, por exemplo, quando eu planejei a primeira vez, ele tinha 12 capítulos e o prólogo só. Então daria 13 no caso. Mas aí, quando eu fui escrevendo, tem capítulo que você percebe que não vai dar para fazer em um só. Você tinha planejado de um jeito, mas vai ter que fazer outro. Ou então algum capítulo que você percebe que, não tinha, mas eu vou ter que acrescentar isso aqui, porque vai fazer mais sentido ou vai ficar mais legal.
E aí vai mudando um pouquinho na hora, mas o esqueleto inicial eu tinha no começo. E aí eu tinha essas pontas, para montar esse esqueleto, eu tinha as pontas que eu queria, né? Por exemplo, eu já tinha criado os 4 deuses piratas, né, na minha cabeça. Então eu tinha que dar um jeito de apresentar os 4. Aí eu pensei, eu tenho que, vou desenvolver uma relação entre eles. O Namjoon é mais chegado do Yeongi, o Seokjin é mais chegado do Taehyung. Uhum. Aí eu falei, agora eu tenho que fazer eles se encontrarem. Aí eu pensei, eu vou fazer um ataque falso. E são coisas que vem vindo na cabeça, né? Vou fazer um ataque Sim. falso, a gente bota a culpa no Taehyung, mas eu não quero que seja... No Taehyung não, né? Eu coloquei a culpa no Jin. Falei, mas eu não quero que seja ele, eu quero que tenha um inimigo de fora, né? Porque eu não queria colocar os meninos como inimigos nessa fic específica, né? Eu não queria colocar um controle. Falei, e aí Uhum. se eu colocar o Jin, eu posso colocar o Namjoon preocupado e não querer falar com o Yoongi, que é mais próximo. E aí você vai fechando essas pontas, né? E vai organizando essas ideias no capítulo, tal. Pensa uma cena aqui, outra ali. E aí foi assim que eu fui desenvolvendo tudo até chegar no final, né? Mas é uma parte legal também, assim. Eu lembro que o dia que esse primeiro rascunho que eu escrevi, estava até aqui na minha mão agora, eu estava olhando para ele. Eu escrevi numa noite, assim, de loucura, que eu estava em casa, na frente do computador, e aí eu sentei com o caderno aberto, escrevi tudo de uma vez, igual um louco, e aí falei, não, agora tá pronto. E aí depois eu passei a limpo e comecei a escrever de verdade. Mas no fim deu certo. Foi um negócio meio doido, mas deu certo. Viu, eu queria te perguntar, porque assim, essa é uma técnica muito legal de para quem está começando a escrever ou quer escrever coisas mais longas, esse planejamento, né? Mas eu queria perguntar para você, você é uma pessoa que quando você vai contar uma história, você já sabe o final dela, ou você mais ou menos está lá planejando lá e deixa em aberto? Geralmente, quando eu tô, na verdade, quando eu tô começando a escrever, geralmente eu tenho na mente uma ideia, algum pedaço do meio do enredo na cabeça e eu tento inventar o resto da história com alguma cena bem do meio, assim, que não tem nada a ver nem com o começo nem com o Sim. final. E Aham. aí eu tento planejar, né? Em Ocean's Desire mesmo, uma ideia que eu tinha muito na cabeça era a cena das dunas, né? O capítulo 7. Eu tinha Uhum. demais isso na cabeça. E aí eu também dei uns rodeios, né? Dei meus pulos para fazer dar certo o capítulo 7 acontecer. Mas Uhum. geralmente quando eu começo a escrever, eu já tenho até o final planejado. Pelo menos planejado assim, nesse estilinho do papel. Se eu deixar só na minha cabeça, eu esqueço, na hora. Eu posso pensar hoje a história inteira, se eu não anotar, amanhã eu já não lembro o que eu ia fazer. Aham. Eu acho assim, eu já vi muito no Twitter o pessoal falando assim, você imagina uma cena e aí você tem que você tem que desenvolver a história inteira para botar aquela cena específica. E Exatamente. aí, e aí tem pessoas que são mais imediatistas que acabam escrevendo uma one shot que pega só aquela cena lá, né? Tipo, e também tá Sim. tudo bem, né? Tipo, você pode desenvolver um conto, pode desenvolver um negocinho mais comprido. Mas é isso, né? Você, tipo. Eu acho que todas as grandes histórias elas começam com uma situação e aí você tem que elaborar em cima daquela situação. Exatamente. Eu sempre penso assim, vem um negócio na minha cabeça e falar, ia ser tão legal eles fazerem isso. Aí eu tenho que pensar tudo o resto também. Como que eles vão se conhecer? Da onde quiser. Exatamente. Vou ter que inventar todo um período seco pro Jungkook chegar até. Coisas igual o golfinho, assim, são coisas que que são bobas na minha cabeça, sabe? Porque eu falava assim, eu falava assim, eu queria que tivesse uma cena bem bonita com eles no navio, assim, os golfinhos pulando, mas por que eu vou pôr golfinho na história? Eu falei, eu vou fazer o Vou Jungkook ser meio justificar. golfinho, né? Aí eu faço essa cena bem bonita, assim, porque senão eu vou fazer o que com esses golfinhos, né? Mas
Essa é uma coisa que a gente encaixa, né, para poder fazer o que a gente queria. Bom, e nessa vibe, né, de evolução e de fazendo a construção, acho que a gente vai aprendendo muito também, né? Você vai descobrindo, inclusive, mais sobre o seu próprio estilo, né? E eu vi você comentando, assim, que Ocean Desire acabou, que você terminou de postar, né? Para quem não sabe, quando a gente começou o podcast, o Vitinho estava terminando de publicar a fanfic, né? Mas como a gente tinha certeza de que ele ia terminar, você comentou que foi a sua primeira long fic finalizada, né? Foi a primeira vez que você finalizou uma história grande e tudo mais. Então, além disso, né? Além dessa marca, né? Que Ocean's Desire completou para você, como é que você vê que ela ajudou você na sua evolução, assim, de escrita, de produção, do conteúdo, né? De visão e tudo mais? Então, eu acho que eu aprendi principalmente a me organizar melhor, Uhum. porque esse processo que eu falei de anotar as coisas, né, e montar eles num caderninho, tudo, sempre foi uma coisa que eu fiz, mas nunca foi uma coisa que eu usei realmente como um guia, um incentivo, sabe? Dessa vez eu consegui, tipo, falei, não, ó, a história tá inteirinha mastigada aqui na sua frente, você só precisa desenvolver a escrita, escrever, você escreve todo santo dia. Então, para com a cabeça quieta, porque geralmente eu abandonava muita história antigamente, por quê? Porque eu tava com outra na cabeça. E aí eu falava, não, vou começar a escrever essa história. Eu me concentrava nela, escrevia. Aí de repente falava, nossa, tive uma outra ideia. Aí parava e, sabe, não voltava mais. E aí dessa vez eu até tive momentos, né, de ter outras ideias, mas eu falava, nossa, mas ó, volta, ó o Ocean's Desire lá, ó, você já tá no capítulo, sei lá, 6. Falta só 7 na minha cabeça, né? Que depois foi mais. Eu falava, falta 7. Pega, ó, escreve, tá aqui, a história tá certinha, não tá? Só falta escrever. Então foi uma coisa que eu aprendi a fazer, porque antigamente eu largava esse caderno com essa ideia para lá. Eu tenho cadernos inteirinhos com uma história escrita e abandonado lá, que eu nunca mais peguei. E acho que tá até na minha antiga casa. Nem trouxe na mudança. Mas o José me ajudou muito, assim, porque eu consegui realmente usar essa história pronta e, né, transformar ela numa história de verdade, não só numa ideia. E foi o que eu consegui fazer pela primeira vez, porque antes era só one shot, short fic de 3 capítulos, né? O que eu tenho postado é só one shot e short fic. Mas aí eu consegui fazer isso com Ocean's Desire. Foi o que eu mais vou levar assim para as próximas aventuras de escrita, né? Essa coisa de perseverar em cima do seu enredo, que Uhum. às vezes parece que não vai sair, parece que não vai sair, parece que você tem outra história melhor para escrever. Mas se você continuar mais um pouquinho, você insistir mais um pouquinho, você consegue, porque e ainda bem que eu consegui, porque nossa, foi uma satisfação muito grande ter terminado uma história, ter, né, minha primeira long fic, minha primeira história longa de qualquer jeito, que nem original eu escrevi tão comprida. E a primeira vez que eu estava postando assim uma história grande no Wattpad, a primeira vez que eu estava usando o Wattpad, na verdade, né, foi com essas primeiras fics, e Ocean's Desire foi a primeira grande que eu postei. E deu certo, porque é a minha fic de mais leituras, mais votos, é a minha fic, né? A filhinha a menina dos meus olhos. Então, ainda bem que Uhum. eu consegui terminar ela, porque ela me deixou muito feliz. Foi até first no ranking Nancook, que eu comemorei horrores. Então, estou muito feliz com ela. Foi muito bom ter conseguido terminar. Assim, eu acho muito legal isso que você falou, que, né, foi a sua primeira experiência de postar uma grande história, né, principalmente numa plataforma, porque eu acho que isso, às vezes a gente, quando a gente está começando a fazer trabalhos e fanfics, né, a gente fica meio com receio, né, de meter as caras e falar, não, vou fazer, vou postar e tudo mais. Eu quero fazer acontecer isso. E eu acho que é uma ótima forma
para quem está escutando e ainda não lançou aí a sua long fic, né? De se inspirar e começar a escrever também, né? Começar a compartilhar com o público, porque a gente cresce quando a gente tem mais gente fazendo, né? Quanto mais conteúdo para a gente compartilhar, melhor. Uma outra coisa em relação a essa parte assim de desenvolvimento, né? Você está mantendo esse mesmo estilo para seus próximos projetos, ou você já nos projetos novos já desenvolveu outras artimanhas para produção? Como é que está a sua produção agora? O que você está fazendo? Vamos começar por aí. O que você está fazendo de novo? Eu atualmente estou planejando muito e fazendo o básico, vamos dizer assim. Mas eu tô postando uma fic que eu já estava trabalhando nela antes de terminar o D. E aí eu já tinha bastante material pronto, né? Chama The Cupid Extension, que é uma tentativa de uma fantasia diferente, né? Porque é uma ficção científica. Mas é uma fic essa já menor, né? E tem outros objetivos aí com ela, não é a mesma pegada de OD. E eu tô postando que eu já tinha bastante coisa pronta dela, tô faltando pouquíssimo para acabar, de escrever no caso, né? Não de postar. Mas eu mantive o mesmo processo de planejamento com ela, tá no meu caderninho anotado também. Só que essa por ser um pouco mais curta, eu deixei umas pontas mais assim para minha criatividade momentânea, né? Não planejei tão quadradinho igual eu fiz com OD e outras fics. E tô planejando muito. Planejando, eu tô com uns 2 plots aí na cunha, né? Eu já consegui começar a escrever. Esse aí essa para ser um desafio novo mesmo. Mas esse eu tô mantendo o mesmo método de OD, certinho. Tô planejando tudo. Ainda mais porque é mais uma história longa, mais longa do que OD dessa vez. Olha aí, vem aí, hein? Agora tem que sonhar mais alto, né? Mas é igual eu falei, tô planejando muito fazendo pouco, porque tô planejando. Mas tem que começar de algum lugar, né? Tem que planejar. Sim, tô planejando ela. Eu demorei bastante para planejar, porque são bem mais capítulos do que eu dei, né? Fica aí essa dica. Mas é um projeto assim que eu acho que vai ser muito gostoso de trabalhar. Já consegui começar a escrever ela, então eu já estou assim preparando para futuramente começar aí os merchan para o lançamento dela. E estou pensando muito como vai ser as próximas obras, né? Porque a gente planeja uma coisa, mas já planejando outra também, né? Eu já estou pensando na próxima aí como que eu vou fazer com ela, porque é um projeto maior, e se eu vou postar quinzenal, se eu vou postar semanal, e se eu for postar quinzenal, se dá para eu trabalhar um outro plot ao lado. Mas isso aí a gente vai ter que se aventurar, né? Porque não dá para saber antes de tentar. Então, vamos eu ver. acho que quando a gente finaliza a primeira long fic, assim, que você fala, nossa, consegui, eu tenho capacidade, consegui, né? Aí você fala, não, eu consigo, vou conseguir fazer de novo, vou... Sim. Aí a gente começa a voar alto. Mas foi igual eu estava comentando hoje, né? Falei, eu não quero voar. Falei, eu tenho medo de voar muito alto, queimar as asas igual o Ícaro e cair no mar. Mas eu acho que eu vou escrever. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer igual. Eu falei, não, eu vou fazer igual um pavão, ficar no chão sem voar e bem bonitinho. Mas bem bonitinho, entendeu? Bem calminho. Então vamos devagar aí, né? Vamos pensar para não morder mais do que a boca aguenta também. Tem que ir aos poucos, assim. Eu acho assim que uma coisa assim para motivar pessoas que querem escrever, estão com uma ideia de uma coisa mais longa, né?
é que, tipo, não tem um tempo para você escrever isso. Tem gente que demora mais, tem gente que vai demorar menos. Vai depender da história, de quanto que você já tem planejado na tua cabeça e quanto você já conseguiu colocar no papel de planejamento ou de escrita mesmo. Então, sei lá, vai depender das pessoas, vai depender de cada história e cada pessoa e o tempo que você tem, né? Porque a gente tem que falar que fanfic é um negócio que a gente faz como hobby, né? Então, vai depender muito aí também do seu tempo livre, da sua energia, né? Pós-trabalho, pós-faculdade, né? Exatamente. Nossa, eu acho muito legal isso que você falou do tempo, porque realmente, assim, eu mesmo, às vezes, falo, nossa, faz 1 ano que eu tô escrevendo essa história, sabe? E aí você fala, nossa, 1 ano que eu tô escrevendo essa história, eu não gastei 1 ano. E às vezes tem gente que demora, gente, igual o George Martin mesmo com Guerra dos Tronos, que ele tava falando, já faz uns 5, 6 anos Que ele tá para escrevendo, mais né? que ele tá escrevendo lá e não publica, né? Mas eu acho que uma boa analogia a isso é a gente pensar assim, e isso tem sido um pensamento que eu tenho tido recorrente quando eu quero fazer algo e fico, mas será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? É você pensar que o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, ele tá há 5, 6 anos escrevendo essa história, mas ele podia não estar escrevendo e o tempo teria passado da mesma forma, né? Assim como você passou o último ano escrevendo essa história, e o tempo passou, né? Independente de você ter escrito a história ou não. Talvez tenha tido mais qualidade e você tenha aproveitado mais disso, que é um hobby seu, por você ter passado esse tempo fazendo e produzindo isso, né? Talvez isso tenha sido... foi fonte de estresse? Com certeza, porque quando a gente escreve, a gente sempre se estressa. Mas também, com certeza, foi fonte de bons momentos, foi fonte de fazer você engajar com outras pessoas, né? Principalmente nesse período que a gente está tão distante, né, uns dos outros, fisicamente falando, mas a gente tem a oportunidade de engajar com pessoas no nosso dia a dia, inclusive por conta de fanfic. Inclusive, estamos aqui neste momento engajando, né, por conta da sua fanfic. Então, assim, acho que a gente só tem a ganhar com isso tudo, né? É muito bom. Fanfic já faz parte de fandom, e fandom já é uma coisa para você interagir com pessoas que gostam da mesma coisa, né? Então, faz muito sentido, né, nesse momento que a gente está vivendo. Mas, assim, realmente, tipo, cara, cada um tem seu processo criativo, cada um tem o seu tempo para escrever. E é isso, né? Às vezes você não tá com cabeça também, tipo, você pega um dia lá que você não tá com cabeça para pensar numa coisa muito, muito difícil, né? Essa questão do outline, de fazer o esqueletinho, é bom porque quando você fala assim, eu tô tão afim de escrever essa cena, aí você pula uns 10 capítulos pra frente, escreve aquela cena, depois você volta. Entendeu? Também Verdade, também. dá pra fazer. Tem gente que faz isso, tem gente que fala, não consigo fazer, eu preciso começar e ir até o fim, né? Tipo, seguir por sequência. Então, cada um tem seu jeitinho, mas o importante, assim, eu acho que, como o Vitinho falou, às vezes a gente fica planejando muito, mas o importante é sentar a bunda na cadeira, né? E escrever. Fazer acontecer, exatamente. Escrever, assim, planejamento é legal para você não esquecer, principalmente a gente que tem um monte de coisa no nosso dia a dia, fazendo um monte de coisa, pensando em boleto, em prova, em trabalho e essas coisas tudo. Sentar um pouquinho para anotar, né? Para não esquecer, é importante. Para mim, o Rascunhos do Twitter virou meu bloco de notas, porque é o meu melhor amigo. Eu tô lá, eu vejo uma imagem, e daí eu tô maquinando aqui, tô pensando numa história, daí eu já vou lá e anoto a cena rapidão, assim, e só salvo no rascunho. Vai dar um print. Tá grande. É verdade. Vitinho, para a gente finalizar esse bloco, né? Bom, aproveitando que você é eu vou ter que fazer esse trocadilho, desculpa.
Aproveitando que você é um marinheiro de primeira viagem, né? No mundo das longfics, o que você deixa assim de dica da sua experiência, além de todas essas dicas que você já deu até aqui, né? O que você deixa para quem está ouvindo e quer publicar a sua primeira longfic? O que você deixa de recadinho para essa galera para incentivar eles a publicarem histórias que com certeza estão na cabecinha deles e que eu nem sei o que é, mas eu estou curiosa para saber. Bom, eu acho que a minha dica vai ser de novo, mas não de novo, né? Reforçando essa coisa assim. Se você tem uma ideia que está na sua cabeça, te atormenta, e não te deixa em paz, você tenta colocá-la para fora. E se ela demorar para sair, ou não sair do jeito que você quer, ou não estiver saindo, não desista. Se ela continuar te atormentando, né? Fique ali em cima, faça o que você, né? Volte quando você estiver mais inspirado, dê o seu tempo, mas não desista. Eu tive duas pausas em OD, né? Uma por opção e uma por travamento, sem ser aquela do capítulo 13, né? Porque essa aí já foi comentada, mas tive mais uma pausa no começo da FIC que eu simplesmente não estava conseguindo escrever mais, né? Foi uma pausa de umas 2, 3 semanas. Eu voltei e falei, não, sem motivo aparente, falei, agora eu consigo escrever de novo, escrevi tudo. E foi muito bom. Então, eu acho que a gente tem que dar né, respeitar o tempo também, mas não desistir, pegar e falar assim, já que não está saindo, eu vou pensar em outra coisa. Pense, mas não deixe assim, não esqueça a sua história para sempre. Deixe, né, ela sempre, se você planejou, deixe ela seu planejamento guardadinho, porque pode ser que uma hora você volte e antes do que você perceba, você está terminando sua primeira longfic aí no site. É isso aí. Muito legal, muito legal. Esse é o espírito. Exatamente, total, o espírito da coisa, adorei. Rapidamente, a gente tem uma perguntinha aqui da nossa querida ouvinte Gaia, que está sempre aqui, né? Ela deixou, inclusive, um comentário dessa vez no YouTube, aí já vou deixar aqui, né, esse toquezinho. A galera que assiste a gente pelo YouTube pode deixar comentário lá, a gente lê também, pode deixar pergunta lá, a gente está aceitando a interação de vocês no YouTube também, tá? E ela, inclusive, estava comentando por lá porque estava cansada do Twitter. Exatamente. A gente entende, né? Tem seus problemas. Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou raiva? Pois é. E aí ela falou que... Desculpa, eu tô numa fase detox do Twitter também. Eu tô lá no Instagram, gente. Faz parte. Quem quiser interagir comigo, eu tô sempre no Twitter do podcast. Quem quiser interagir com a Randy, ela tá sempre no Instagram. E que se quiser ver a gente fazendo gracinha, é só ir no nosso TikTok. A gente tem conteúdo para todos os gostos. E ela comentou que estava, né, naquela tristeza de ter chegado ao final da temporada, né, que foi uma temporada incrível, que o final de OD é muito emocionante, né, e ela pôde acompanhar junto com o autor, e ela deu sim uma leve chorada com a cena dos golfinhos, porque foi lindo demais, todo mundo chorou com essa cena, né. E ela falou que queria deixar a pergunta dela para Beldade Atemporal, vulgo Soctinho, o famoso Soctinho no nosso Twitter. Ela queria saber como que você teve a ideia, né, de explorar as diversas espécies de peixes e criaturas marinhas na hora de construir o universo do Junko. A gente já falou um pouquinho disso aqui, né? E também como a gente falou bastante de trilha sonora nessa temporada, ela queria saber qual é a sua trilha sonora, qual seria a trilha sonora que você escolheria para o nosso casal principal, né? Por último, ela disse que foi mais uma temporada incrível e que ela se divertiu horrores com a gente. Beijo, Gaia. Obrigada pelas perguntas. Beijo, Gainha. Ai, beijo, Gaia, adoro. Ai, gente, inclusive conheço, né? Vocês sabem, já falamos juntos aqui. Ela é um amor, leu minha fic, comentou coisas muito legais. Não, uma pausa aqui para falar dos comentários que a gente falou na semana passada. Desculpa te cortar, mas, gente, por favor, quando vocês forem ler a fanfic do Vitinho, abram os comentários.
é a melhor. A gente se arrependeu de não ter feito a sessão comentários nessa temporada. Porque, gente, era um comentário melhor do que outro. A gente sempre dava pala dos comentários dessa fanfic. Não, gente, o pessoal que leu essa fanfic realmente caprichou, assim. Era coisa tão engraçada. Eu lembro que igual o banho do Namjoon, gente, virou um negócio, os comentários, que ele não tomava banho. Virou valor. Eu lembro de chegar no prólogo lá, que fala, né, que ele virou adepto ao banho diário, o pessoal comentando, nossa, essa é a verdadeira vitória do Jungkook, é ter feito isso, não pode tomar banho todo dia. Coisas muito boas, assim, gente. O gancho do Yoongi, era tudo muito bom. Assim, Ai, mas o gancho foi maravilhoso. Ai, gente. Mas assim, da Gaia, que ela perguntou, né? Dos peixes, foi aquilo que eu comentei no começo, né? Que tava falando da criação do universo, que eu gosto muito desses programas de pesca esportiva, coisas de aquário, eu vejo muito. Então, eu acabei usando as ideias, porque você acaba vendo as espécies são muito diferentes, né? Tanto de comportamento, como de estética também, né? De anatomia. Então, foi uma coisa que eu quis encaixar, assim. Achei que ia ser um diferencial para uma ideia que já é comum, vamos dizer assim, né? E ia dar um toque também de mais, né? Dar uma assinatura mais pessoal, assim, para a história. E a outra pergunta foi trilha sonora, né? Isso. Pro casal principal. Eu acho que eu diria que pro casal eu pensava muito por causa da briga que eles têm, né? Por volta do capítulo 10 ali, 10, 11, por ali. Eu pensava muito na música Ship to Wreck da Florence and the Machine. Aí, ó, eu não tava errada. Eu adoro, eu acho essa música muito boa. Ela tem What the Water Gave Me, né, que também combinaria muito, mas eu acho que o Ship to Wreck, para essas cenas deles brigando e o Jungkook ficando muito magoado, eu acho que é perfeito, né, porque é o que ela fala na música, né? Será que eu construí esse barco para afundar ele, né? E é a hora que eles estão com o relacionamento em pedaços. Mas se não for, né, o momento que eles estão abaladíssimos, diria que seria ou What the Water Gave Me, né, da Florence, ou uma música que chama Under the Water, da Aurora, que é bem vibes, assim, sabe? Bem uns gritos, uns gemidos, é bem vibes oceânicas. Assim, Uns gritos, gemidos. É bem... e ela também tem um vozeirão, assim, igual a Florence, mas é uma música bem vibes, daria um ar bem legal, assim, pro casal. Acho que uma dessas. Eu gostaria de dizer que eu não combinei isso com o Vitinho, tá? Que a minha sugestão nos capítulos passados foi totalmente genuína, eu não fazia ideia que essas eram as músicas que ele tinha em mente. Mas que eu estava certa, tá bom? Então eu fui na vibe da Florence e continuo achando que a música que eu falei, agora até esqueci o nome, fiquei tão emocionada aqui que eu acertei na minha linha, que é aquela In the Arms of the Ocean, I carry me, e vibes e tal, eu tava certa do meu feeling, tá bom? Eu só queria dizer isso mesmo. Eu gosto muito de Florence and the Machine, eu adoro esse álbum dessa Ai, sim. de Shipwreck e essas outras músicas, eu adoro. Sim, foi minha adolescência inteira, gente. Amo aquela mulher incrível. E deixa eu fazer um gancho aqui, que acabou que a gente não perguntou mais para trás, mas acho que é uma questão até importante da gente falar, né? Cada um dos tritões, eles têm uma linhagem, digamos assim, né? O Jungkook é da linhagem dos golfinhos, né? Ele é um tritão golfinho. O Jimin é um tritão, eu esqueci a espécie dele. Ele é um cioba. Um cioba. Por que você escolheu o Jungkook para ser um tritão golfinho, o Jimin para ser o cioba? Assim, o que foi decisivo assim, para você escolher essa relação, né, entre os tritões e as sereias com uma determinada linhagem de peixe?
Então, a primeira que aparece, né, que é a Ruaça, eu pensei por causa da... Porque a enguia-fita é um bicho muito bonito, e aí eu achei que ia ficar muito imponente para ela, porque ele tem é uma espécie de enguia que tem umas cores muito vivas, né? E eu achei que ia ficar legal dar ela aquele visual de uma cauda bem mais longa, que, né, ia ficar um negócio legal de se ver, ia causar um impacto na imaginação do pessoal logo de cara. E depois, o Jungkook ser o golfinho, eu fiquei assim, no começo, meio preocupado, porque assim, é uma fantasia e é uma fiction, né? É uma fanfiction. Mas eu pensei, putz, o golfinho não é um peixe, né? O golfinho é um mamífero. E aí eu vou fazer um tritão que tem guelra no pescoço, tudo. Mas eu me dei essa liberdade poética porque eu queria muito trabalhar com o negócio das cenas que os golfinhos iam aparecer, que eu tinha pensado, né, mais para frente na FIC. E também porque eu fiz eu gostava de falar, né, os olhos do golfinho, que o Namjoon falava sempre pro Jungkook durante a FIC, né? Os olhos de golfinho, porque eu acho que os olhos de golfinho parecem um pouquinho com o do Jungkook pelas Legal. fotos. E o narizinho também do Jungkook, o narizinho do golfinho, nariz de garrafa, eu acho uma graça. Então Sim, fiquei faz com sentido. eu me dei essa licença poética, né? De milhões de espécies de peixe, eu quis escolher um golfinho, mas tudo bem. E aí depois o de mim, o Cioba foi por causa da cor. Eu queria o cabelinho orange, pink do de mim, assim, né? E o Cioba é um peixão vermelho, bem bonito, bem laranja. Eles falam Cioba vermelho, mas a cor dele é mais laranja, né? E eu achei que ia ficar bem bonitinho. Ele assim. E o Rosuke de tubarão, né? Porque ele era um líder e o tubarão. Eu coloquei um tubarão tigre para não ficar muito clichê, ser um tubarão branco, né? É até porque eu gosto das listas do tubarão tigre e acho mais bonito. Eles são mais violentos. Assim, tem mais ataques de humanos de tubarão tigre do que de tubarão branco. Então, achei que ia ser mais interessante. São esses, né? A Yong Sun, que eu também coloquei como golfinho, é por causa da lição de moral que ela dá no Jungkook, né? Na fita, então Foi só para ela tinha ter que ser local de fala. golfinho também. Exatamente. São esses, assim. Mas tinha um motivo, todos eles foram com algum motivo, né? Sim, você vai dando essas explicações, né? Assim, a coisa do Jimin ser sensitivo, né? Eu nem sabia que Cioba era um bicho sensitivo, achei interessante isso. A coisa do Jimin ser sensitivo, a coisa do olhar do Jungkook, né? E tudo mais. Você realmente foi construindo, acho que a curiosidade é mais para saber por que cada um é aquilo, né? Uhum. Não, a gente falou do de mim, eu esqueci de falar esse episódio, mas o de mim é o meu favorito, cara, porque ele tem umas sacadas. Para Ele mim, ele vai bem pelo instinto mesmo, né? E tem essa também, o Jungkook, o golfinho é um dos bichos mais inteligentes, né, da natureza. Mas que tem o maior cérebro, eles pensam quase igual um humano, basicamente. E o Ciobe é um peixe, né? E ele é um peixe predador. Então ele vai pelo instinto, pelo cheiro, ele caça, ele foge na hora que ele vê que não vai dar conta. E o Jimin é assim, né? Ele não tá nem aí, ele vai. Se ele ficar com. Ele fala que ele vai pular do barco 30 vezes na FIC, né? A FIC inteira ele fala. Tem esse comentário, inclusive, né? Qualquer coisa, o Jimin, vou pular. Ele é desse jeito. Não, pra mim a melhor cena é o Jungkook falando, nossa, mas aí vai ter a guerra, não sei o que lá, o que a gente faz? Olha, qualquer coisa a gente pula na água, vai embora. Aí ele fica tipo assim, mas e o Yoongi e o outro? Foda-se. Eu vou embora, eu vou pular na água e vou embora, tô nem aí. Ele que fica aí com o gancho dele. Eu gosto muito foi um motivo, né, de eu ter escolhido também o Jungkook de golfinho, foi isso, para ter
ele tem essa linha racional, né? E também é uma parte que ele tem o embate dele com o Namjoon, é porque os dois são muito racionais e pouco comunicativos, né? Então eles são. Eu achava muito engraçado essa cena mesmo, eu gosto. Gostei muito de escrever que ele fala do Jungkook falar assim, você não tá preocupado? Falou, eu não. Eles falaram que vai dar tudo certo, porque se eles não estão preocupados, por que que eu vou ficar, né? Basicamente. Eu gosto muito dele. Ele é eu acho que de engraçado, ele é o meu personagem. Ele e o Jin são os que eu mais achava engraçados na FIC. Eu gostava muito de escrever com eles. O Jin também. Não, assim, eu acho que você escreveu personagens muito bacanas, assim. Até comentei com você depois pessoalmente que tem tanto espaço, assim, para você contar outras histórias desse universo, né? Porque todos os personagens têm uma história, todos os personagens têm um contexto. É muito bacana, e como eu falei, que você conseguiu conciliar tudo isso e fazer a passagem, né, do tempo e a guerra e tudo mais. Então, assim, acho que ficou uma construção muito, muito bacana desse universo, né? Mas que é um universo totalmente expansível, né? Tem muita coisa para contar, tem muita história para contar, né? E aí a gente fica aqui só na torcida da segunda temporada. Cabe uns spin-offs, né? Cabe uns spin-offs, assim. Se Talvez eu tiver, a até gente não reclama. Não. tenha planejado, assim, algum. Principalmente porque durante, quase quando eu já estava para terminar o OD, né? O Jin lançou Abyss, né? Que é um abismo no mar, né? Então já me abriu umas ideias assim para fazer um spin-off Tedin para depois, né? Contar o passado deles, porque que eles são mais chegados, né? Ai, por Esse favor. lado, esse lado a gente não tem na FIC, né? Tem os Não Nandi, tem, porque né? que eles são os Nangui, porque que eles são grudadinhos, né? Mas não tem os Tedin, então. E eles terminam juntos, né? No Sim. anúncio do prólogo lá que eu mostrei nada, só falei que eles estão juntos. Então, quem sabe mais pra frente, né? Um spin-offzinho, pelo menos um extra, assim, para contar um pouquinho dos meninos. Contar das crianças também, adorei as crianças. As crianças dá para colocar também. Tem muita coisa para fazer, é um universo muito legal de fato que você criou. E, bom, aproveitando, vamos deixar aberto aí esse momento. Eu sei que você já falou um pouquinho do que você está fazendo, né? Mas fica aqui agora o espaço para você fazer o famoso jabá, panfletar mesmo o que vem, o que você está fazendo agora, quais são os seus projetos, e que é para o pessoal continuar acompanhando, né? Além de Ocean's Desire, para quem leu, para quem não leu, vá ler agora, né? E quais os outros projetos que elas podem acompanhar que você está produzindo ou vai produzir, né? Então, no meu perfil do Wattpad lá, né, vocês vão ver, tem bastante coisa ainda, já, né, na verdade, postada, fora OD. Então, quem só leu OD e está se sentindo órfão da minha escrita, vai fuçar lá que tem outras coisas. Não são algumas, não são mesmo. Aliás, acho que nenhuma é na mesma pegada, mas são divertidas também. As one shot mais recente aí que eu postei depois, uma Tchusuka que é muito engraçada, que é aqui no Brasil. Tem umas mais antigas, tem a Lenda do Boto, que é uma Nankook também, para quem quer ver nessa Lenda do Boto aí é o inverso, né? O Nanjunk é o Boto, o golfinho, e o Jungkook é o humano. Então, quem quiser inverter os papéis, vai lá ler essa aqui. Saiu antes de Ocean's Desire ainda. E tem também, deixa eu ver. Bom, aí tem The Cupid Expansion, que eu falei, né? Essa aí é bem diferente mesmo, outra pegada de história. Vai trabalhando outros casais, né? Mas essa aí vai terminar. Tem não Cook, mas vai trabalhar outros casais. E vai terminar em breve, não é muito comprida, não. Então, quem quiser acompanhar, é só pegar rapidinho aí, dá tempo de pegar ainda eu terminar ela. E me sigam no Twitter, né? @Seuktin, porque aguardem que vai ter mais coisa aí em breve. E eu acho que estou planejando assim algo bem grande, algo tão grande ou maior que. Maior eu não sei, porque eu gosto muito de OD, nem sei se eu quero escrever algo maior que ela, né? Mas tem que se desafiar. Mas vou escrever, tem coisas maiores aí no
no planejamento que estão começando a sair para o futuro aí. Então, e sempre que tinha também uma one shot, uma ideia de última hora, né? Tá lá no meu Twitter para quem quiser acompanhar. Então, é esse aí meu jabá do dia, muita coisa. Bom, e aproveitando, né, falando no Twitter do Vitinho, os comentários que a gente recebeu dessa semana foram do Vitinho. Inclusive, meu comentário favorito foi você falando, ai, gente, é verdade, no fim de OD, Union Roger virou uma grande reunião de compadres. Porque foi esse sentimento que a gente teve, né? A gente ficou nessa vibe. Não, agora eles estão tudo molenga, gente. Não briga mais. Todo mundo casou, juntou, ou casou, juntou com alguém, virou pai, adotivo ou biológico. Estão cuidando Então foram tudo no chá de bebê do Yoongi, ao invés de fazer o Union Roger. Então vocês estão vendo. Não, o Jimin empolgadíssimo pro Yoongi ter mais filhote. Gente, aquilo foi incrível. O Yoongi, tipo, pelo amor de Deus, um só, já tô perdendo os cabelos da cabeça aqui. E o Yoongi, nossa, mas eu acho que você tinha que ter uma prole inteira. Vamos, faz mais criança. Eles gostam, né? Tem né, os tritões não ficam com as crianças, né? No universo então ele adora a ideia da criança, porque não é um negócio que eles são acostumados a pegar as crianças depois dos 4 anos que eles saem de Atlântida e vão para os tritões. Então, recém-nascido assim, ele tá apaixonado, né? Ele quer uns 10 para ele cuidar. E imagina ele cuidando, né? Com todo aquele conhecimento que ele tem e aquela vontade de aprender também, que ele não tem nenhum. Ele vai virar para a criança e vai falar: qualquer coisa você pula na água, meu filho. Ai, a cara dele. Ele já vai ensinar a criança desde cedo a nadar que qualquer coisa, meu filho, você pule na água. Na dúvida. Não, de mim é o verdadeiro ensinamento do foda-se. Ele é falar assim, não encare desafios, não seja corajoso, qualquer coisa. Qualquer coisa, água. Você foge. Pula na água. Água, não ligue. De mim, qualquer coisa. De mim, vou pular. Eu acho que esse foi o melhor comentário, de fato. Ai, gente. Ai, gente, a gente chega mais um final de temporada hoje. Hoje é o final. O final 2, né? O final 2. Final 2 com o Vitinho. Eu queria agradecer muito a participação dele, as dicas que ele deixou aí para você se inspirar, você ouvinte fofiqueiro, para você também se inspirar e também descobrir um pouco mais, né? Quem diria que Ocean's Desires, a questão dos tritões serem peixinhos era porque o Vitinho gosta de pescaria, gente. Quem tá vendo? O seu hobby favorito pode te gerar uma fanfic, gente. Esse é pode. Sim. Use seu igual o Jim, gente. Ele deve escrever uma fanfic lá dele com os pescando os bichinhos. Maravilhoso, maravilhoso. Sim. Ai, com certeza. E o Yoongi vive uma grande fanfic da pesca, né? Porque quando ele efetivamente vai pescar, ele finge que ele pesca, né? Ele só vive a fanfic da pesca. Bom, então, muito obrigada, Vitinho, por participar, né? Por apoiar a gente nesse projeto, não só agora, né? Mas já ir participando em outros episódios. Né? E com certeza foi maravilhoso descobrir mais desse universo, né, ao lado dos nossos ouvintes hoje, né, aqui. Então, assim, realmente muito obrigada por participar. Eu que agradeço, gente, vocês por terem lido os episódios que eu falei, foi cada vez melhorando mais, eu fui me divertindo cada vez mais. E foi muito bom ter esse bate-papo hoje, porque eu adoro falar sobre a FIC, né? É um espaço que a gente fala essas coisas assim de produção, que às vezes essas curiosidades também é muito legal falar, acho que é divertido e espero que o pessoal goste de ouvir aí uns outros lados da história, né? O lado de trás da história. Mas agradeço aí a oportunidade e por terem lido a minha fic favorita do momento, que é a minha mesmo. O marketing é tudo. Exatamente. Tá certo.
E assim, eu acho que é isso que você falou, assim, eu acho que a gente com as entrevistas mostrar que existem diferentes formas de fanficar, diferentes formas de escrever, não existe fórmula, né, para escrever. Existe seu jeitinho e com isso a gente aprende um pouquinho mais, né? A gente se inspira um pouquinho mais. Bom, e vocês? O que que vocês ouvintes acharam? Eu quero saber o que que vocês acharam dessa temporada, da entrevista. Conta pra gente, tá? Lá no hashtag ArmyCast no Twitter. E também nas nossas outras redes sociais, que são... @ArmyFix Podcast, como vocês já conhecem, né? Se vocês ainda não seguem, sigam a gente lá. Sigam também o Vitinho no Twitter e no Notepad, a mesma @Soctinho, né? E não perca o episódio da semana que vem, né? A gente vai trazer, como sempre, o nosso episódio especial da temporada. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que a gente sempre bate aqui, né? Que é o comportamento dos leitores online. O que é ou não legal de comentar, como que a gente tem que se comportar nas comunidades de fanfiqueiras e outras dicas legais para quem gosta de fanfic, né? E a gente vai ter uma presença super legal aqui, inédita, da equipe do blog Anotações Esparsas. Então vai estar imperdível o episódio da semana que vem. Fiquem ligadinhos. Bom, esse episódio especial, esse episódio bônus da temporada 6, vai ser muito rico de informações, mas sem perder a leveza, né? Que é a nossa marca do nosso podinho. E também vai ser um episódio especial para você mandar para as pessoas. Mandar. Você é autor, você é autora, você é autora que tá sempre se incomodando, né? Com aquele comentário, aquela pessoa sem noção. Semana que vem você vai ter argumentos. Você vai falar assim, escuta lá que você vai entender o que eu tô falando aqui da minha revolta com você. Aí. Bom, e mais uma vez, muito obrigada por acompanhar a gente nessa temporada, né? Fechamos mais uma temporada, já são 7. Mês que vem estamos completando 1 ano de podcast, então podem aguardar aí surpresa de aniversário, né? E a gente espera que vocês continuem com a gente, né? Continuem nas próximas temporadas e escutando a gente nessa segunda com a entrevista do Vitinho e na semana que vem também, nas outras, enquanto a gente estiver fazendo este podcast, tá bom? Um beijo, até mais. Mua! Beijo! Mua! Beijo!